Olá, queridos! Como estão? Vamos para mais um vídeo de cobertura do draft da NFL. E conversando com os membros, vendo o feedback dos membros em relação ao draft. No ano passado eu senti um pouco isso, como eu já falei, neste ano mais forte por não ter quarterback. Eu acho que a grande dificuldade da sua cobertura do draft no off-season aqui no Brasil, não em relação ao heavy user, que acompanha college, que já está desde dezembro vendo coisas em relação ao draft, mas a maior parte dos fãs são nomes desconhecidos. Então é muito difícil fazer name dropping aqui, fazer um monte de vídeo, sendo que as pessoas, via de regra aqui no Brasil, elas acompanham só a NFL. É muito difícil que elas acompanhem a temporada do college. Eu mesmo vou fazer aqui minha observação, eu assisto o college em função do draft. Eu vejo o que eu vejo de college hoje, até porque faz muitos anos que eu não sou comentarista de college, em relação aos prospectos em relação ao draft. Tão somente isso, eu vejo mais tape na All-22 do que jogo em si do college ao vivo, né? Até porque sábado costuma ser meu dia de folga. Então, é entendível, não vou julgar ninguém, absolutamente ninguém, para você não assiste o draft, o college, você tá errado. Não, calma, tá tudo bem. E eu acho que nesse início de abril, essa primeira semana de abril, é importante a gente também mencionar os prospectos. Então, este é um vídeo para falar os 15 melhores jogadores, os 15 melhores prospectos, são sementes, lembrando sempre, não são jogadores prontos. A gente tem jogadores aqui que vão ter impacto imediato, o Caleb Downs de Ohio State, o Sonny Styles de Ohio State também, são dois jogadores que eu vejo com impacto imediato, mas são prospectos, e sementes dependem de terreno, depende de serem regadas, depende do fertilizante. Não dá para garantir que todos esses jogadores vão dar certo. Então a gente projeta, por isso o nome prospecto, a gente prospecta, a gente projeta quem serão esses jogadores na NFL, certo? Esse é o top 15 para os membros. Lembrando, Like Plus tem o dobro, o triplo de conteúdo, estou fazendo vídeos específicos do seu time, o que o seu time pode fazer no draft. No primeiro comentário fixado tem os vídeos dos membros. No Like Plus, para os membros, eu fiz do 16 ao 25. Então, no fundo, é um top 25. Esse aberto, a gente começa com o 15º. Tem o wide receiver a penca nesse top 15, hein? Então, tem edge rusher também, enfim. Sem mais delongas, vinheta na tela e vamos lá. A gente começa com o 15º, Jordan Tyson, wide receiver de Arizona State, um jogador esguio, que tem um trabalho vertical interessante. E também o alcance de recepção dele por tamanho do braço é muito interessante. Tem uma estatística que eu sempre falo em relação a ele, tem só um drop em 100 alvos. Mas, sempre tem o mas, né? O histórico médico dele assusta para um cacete. Tem lesão no LCA, tem lesão na coxa, tem lesão na clavícula, e não é só isso, os poréns, os senões. O Tyson tem alguma dificuldade de criar separação para além da linha de scrimmage, tá? E isso na projeção dele, na comparação, na transição dele do college para a NFL me preocupa um pouquinho. É um jogador que ganha bem em bolas contestadas, que não tem medo de se tacar no chão para pegar o passe, mas eu vejo um teto um pouco preocupante em relação à separação e, claro, um piso também preocupante em relação ao histórico médico. Tem que ver se ele vai jogar com frequência. Mas é um wide receiver 1 em potencial. Se tudo der certo, pode ser que seja o melhor recebedor dessa classe. Até pelo trabalho dele na red zone, esse alcance que eu falei, as mãos dele são muito confiáveis, mas tem alguns senões. 14º da nossa lista é um jogador também com alguns senões, mas o otimismo vem crescendo e é um jogador que eu acho que eu tô um pouquinho mais hypado do que a maior parte das pessoas, porque parece que tá tudo certo. É o Jermod McCoy, cornerback de Tennessee. O cornerback com uma envergadura fantástica, altura, fluidez, cobertura no homem a homem é um destaque. São 4 interceptações em 2024 e quando eu falo em 2024, esse é o grande ponto. Ele não jogou na temporada passada, porque ele rompeu o LCA, o ligamento cruzado anterior do joelho. Então, na prática, ele só tem um ano como jogador, como prospecto, um ano de tape para ser analisado. Se ele tivesse jogado essa última temporada, talvez ele fosse cornerback 1 desse draft, mas tem essa questão dele não ter jogado e essa lesão foi em janeiro. A boa notícia é que ele foi muito bem no tiro de 40 jardas no Pro Day, que são os treinos privados que as universidades fazem antes do draft. No caso do Pro Day de Tennessee, correndo o tiro de 40 jardas abaixo de 4.4 segundos. Então é um jogador com uma certa inexperiência, mas quando jogou foi muito bem. Olho no McCoy, porque algum time pode, se ele ficar saudável e não ter realmente perdido em tempo de jogo, em velocidade de jogo, o que ele foi em 2024, pode ser um jogador bem acima da média e quem sabe pode ser o melhor cornerback dessa classe. Agora o 13º é um jogador que eu queria muito considerar como wide receiver 1 e se ele fosse mais alto eu consideraria. É o Makai Lemon, wide receiver de USC. O tape dele é fantástico, tá? É um jogador muito, muito aguerrido, que joga futebol americano com muita vontade, é muito nítido como ele tem tesão por jogar futebol americano. Acho que a grande comparação que está todo mundo fazendo é com o Amon-Ra St. Brown, pelo trabalho dele no slot. Ele tem um certo volume de snaps no perímetro, mas acho que na projeção dele
para a NFL, um jogador que vai jogar mais no slot. Ele compensa essa falta de tamanho, de braço, tamanho de altura, com muita técnica. E a impressão que passa vendo ele jogar... agora eu não lembro contra quem foi essa recepção. Tem uma recepção no perímetro, na sideline, que ele pega a bola e tipo, faz o pé certinho na sideline, como se fosse NFL e não college, e segura a bola, e quando ele toma pancada ele não solta. A brincadeira que eu faço muitas vezes é que, sabe aquele episódio do Chaves, que tem uma lata de cola do Seu Madruga sapateiro, que tem escrito pegamento, né? Na lata, porque pegamento é cola em espanhol. Parece que o Makai Lemon, ele mergulhou a mão naquele negócio e ele não solta a bola de jeito nenhum. Agora, meu receio é como ele vai lidar contra cornerbacks mais altos, com braço mais longo na NFL. Né? No college, dois terços, um pouquinho mais, 3/4 quase, dos snaps dele foram no slots, tá? Embora ele tenha bastante vontade, ele bloqueando também deixa um pouquinho a desejar. Agora, fato é, se ele cair no Los Angeles Rams, que tem escolha no top 15, meus pêsames aos cornerbacks da NFL. Porque esse ataque com Puka Nacua, com Davante Adams e com Makai Lemon vai ser complicado. 12º, esse é um jogador que eu tô bem mais abaixo do que boa parte dos analistas, mas eu ainda coloco ele no top 15. É o Dave Bailey, o edge de Texas Tech. Ele é o primeiro passo mais rápido dessa classe, sem dúvida nenhuma. Um jogador muito explosivo e veloz, teve 14 sacks e meio na temporada passada, começou a carreira em Stanford, depois foi para Texas Tech. Ele ganha muito com a velocidade no contorno de arco. Mas me incomoda bastante o trabalho dele contra o jogo terrestre, ele tem um certo chassi de grilo, tá? Ele vai precisar, eu tenho um certo lugar de fala, porque na faculdade eu também tinha, ele vai precisar ganhar massa magra, se ele é bloqueado de imediato, ele também tem certa dificuldade de sair do bloqueio. Agora, primeira passada, velocidade, coisas que não se ensinam, ele tem. Eu acho que ele precisa expandir um pouco o arsenal de pass rush para ele não ganhar só na velocidade. Esse é um jogador que eu estou muito mais abaixo do que a maior parte dos analistas. Você vai ver o Dave Bailey no top 5 de todo mundo, mas no meu caso está um pouco abaixo. 11º é meu wide receiver 1 dessa classe. Como a gente falou algumas vezes, não tem neste ano um Ja'Marr Chase, não tem simplesmente, mas você tem bons jogadores na posição de wide receiver e tem para todos os gostos. Eu vou fazer um vídeo de top 5, talvez top 7, porque essa classe é profunda, wide receivers, para os membros, tá? Vou fazer de wide receiver e de edge, porque são duas classes muito profundas. E claro, eu vou fazer de quarterback. Infelizmente eu vou fazer de quarterback, porque eu não aguento mais ver Carson Beck e essa galera horrorosa depois do Ty Simpson. É muito ruim esses caras, velho. Pode ser que algum dê certo, vai ser uma roleta russa do cacete. Pode, lógico que pode, mas o tape deles não é nada agradável de assistir. Enfim, Carnell Tate, 11º, wide receiver de Ohio State. Controle de corpo fantástico também, um jogador muito bom em relação às mãos. Ele teve só um drop na temporada passada. Muito bom em bolas contestadas. Também tem um certo trabalho com quebra no meio da rota e ganhar separação no meio da rota para ter um trabalho em profundidade. Mas me preocupa um pouco a falta de explosão pura, tiro de 40 jardas não foi bom, embora eu acho que isso esteja sendo um pouco exagerado, porque a velocidade de jogo dele é melhor do que como ele testou no tiro de 40 jardas, e a questão física também me preocupa um pouco, não acho que vai ser um wide receiver 1 na NFL, mas ele vai ser um excelente wide receiver 2, o chamado flanker. Chris Olave Kids, já que a gente pegou o Chris Olave como exemplo aqui, né, porque o Ohio State, inclusive o Ohio State, tem um wide receiver para todo gosto. E ano que vem se preparem, porque tem um certo wide receiver de Ohio State chamado Jeremiah Smith, que esse aí com certeza vai ser top 5 do draft. Vamos para o top 10. Francis Maiagoa, offensive tackle de Miami, um verdadeiro trator abrindo espaço no jogo terrestre. É muito bonito ver ele bloqueando. Não tanto no segundo nível, porque ele não é tão rápido, mas ver ele bloqueando o jogo terrestre, ele realmente humilha boa parte dos defensores do college football. O que você vê de defensor no chão, no tape do Maiagoa, uma coisa impressionante. No trabalho de bloqueio de passe, eu gosto muito da paciência dele. É um jogador que você vê que joga de cabeça erguida, com uma postura muito boa. Agora, falta um atleticismo de elite, falta agilidade no trabalho de pés, e aí edge rushers mais velozes na NFL, no contorno de arco, pode ser que dê bastante trabalho para ele. Precisa melhorar um pouco a base também. Demora uma barbaridade para chegar no segundo nível no jogo terrestre. Se você quiser um jogador mais forte para a linha e tudo mais, um bloqueio mais angular, o chamado bloqueio de gap, aí é legal. Agora, não é um tackle, na minha visão, para todos os sistemas da NFL. Se você precisar de um tackle um pouco mais veloz, mais ágil, ele não é o cara, tá? Jogou como right tackle em Miami, talvez faça uma transição para ele para guards, tá? Vamos ficar de olho nisso, pode ser que aconteça. Nosso nono também é de Miami, Ruben Ben Jr. É impressionante ver a vontade que esse cara joga futebol americano também. Motor incansável, uma força bruta absurda, é brutal ver ele
na primeira passada ele já começa a socar todo mundo, basicamente. O trabalho de mãos dele é impressionante. Mas, e aí talvez eu esteja um pouco mais abaixo do que a maioria também em relação ao Ruben Ben, acho que nessa classe de edges é uma boa classe, mas eu não considero ninguém muito de topo, porque todo mundo tem um senão, como vocês podem ver, tá? O Arvell Reese eu vou colocar no top 5, já dou spoiler aqui. Mas o Ruben Ben e Dave Bailey não tanto. O Ruben Ben, a envergadura é um tanto quanto limitada, ele tem 30 polegadas de braço. É muito difícil que um jogador com menos de 31 polegadas produza nessa posição. E também tem a questão do tamanho como um todo. Então, minha preocupação é, esse cara contra offensive tackles de elite da NFL vai conseguir produzir com um braço muito mais curto, tamanho como um todo mais curto? Agora, ele compensa muito no trabalho de jogo terrestre dele, na vontade dele, no motor dele, a versatilidade também, jogando um pouquinho mais por dentro às vezes em relação às techniques, e trabalho de mãos que não se ensina também, é um jogador que ele joga com muita raiva. Com certeza alguém falou pra ele que ele era pequenininho, que ele não ia pra NFL, e ele tomou isso de maneira muito pessoal, e que bom que ele tenha feito isso, foi o caso. Mas eu tenho minhas preocupações, por isso eu não coloco ele no top 5. Deve ser um jogador que vai produzir, mas não tanto contra todos os offensive tackles da NFL. Faz sentido? Não é um jogador potencialmente de elite, na minha visão. Ele pode compensar isso com o trabalho técnico dele, pode compensar isso com o motor dele, vamos ver como vai ser esse ponto, mas é muito fora da curva, negativamente, em relação ao tamanho do braço dele. Inclusive, fun fact, meu braço é muito maior que o normal para minha altura. Eu tenho 1,90 m, mas eu tenho muita dificuldade de ter terno. Estou falando isso porque vou casar mês que vem e o terno sobra um pouco, aí é um desastre. Eu sou um grande boneco de Olinda e meu braço é muito grande. Mas é uma pena que eu não seja offensive tackle ou edge na NFL e obviamente não farei nenhum sentido. Oitavo lugar, Spencer Fano, offensive tackle de Utah, um right tackle na Universidade de Utah. Já falei sobre o par dele. Aliás, não falei nesse vídeo, né, mas falei no vídeo de membros, do 16º ao 25º, né, os dois offensive tackles de Utah vão para esse draft, devem sair na primeira rodada. O Fano com certeza, o Lemu talvez não. Mas os dois vão ser escolhas altas. E o Spencer Fano não cedeu nenhum sack em 2025. O trabalho técnico dele é muito bom, tá? Trabalho de pés, agilidade. Mas, mais um que eu vou ter que falar isso. Tamanho de braço ele deixa a desejar um pouco, a relação de força de jogo também, mas ele compensa muito com a base técnica e essa movimentação. Um jogador bastante confiável com um piso alto. Talvez também seja movido para guards. Mas é muito bonito ver o tape dele, como tudo que ele faz é muito fluido e muito ágil, tá? Tecnicamente um jogador bem interessante. Sétimo lugar, o Mansour Delane, cornerback de LSU, meu cornerback 1 dessa classe. Ele é muito preciso, muito fluido, ele se recupera muito bem quando é batido, ele gruda no wide receiver, o tape dele é para lá de interessante, ele não se deu nenhum touchdown no ano passado. Claro que essa estatística ela precisa do contexto que os quarterbacks da SEC simplesmente fugiam do lado dele no campo. Até o tape dele é mais curto quando você corta só as jogadas que ele está envolvido por conta disso. Agora, eu não sei se ele vai ser um cornerback de elite na NFL por conta dos traços físicos. Talvez eu esteja pensando isso menos do que deveria, para falar a verdade, eu coloquei ele no top 10, mas a técnica do Delane pegou muito, muito positivamente. Agora, o comprimento, envergadura de elite pode complicar o Mansour Delane contra recebedores maiores, gigantes na NFL. Né? Então, ele compensa muito com a inteligência, tanto em zona como no mano a mano, mas a questão do tamanho de braço, sobretudo, pode ser um ponto em relação à NFL. Vamos ao sexto lugar, que é o melhor jogador de linha ofensiva no draft, mas valor posicional, né? Talvez guard seja a posição com menor valor posicional quando a gente pensa em draft. Valor posicional é o impacto que um jogador tem no desenvolvimento, no desenrolar de um jogo. Mas o Olaiva Vega, ou melhor, Vega, vamos falar de Vega, né? Olaiva Vega é mais difícil, eu vou acertar todas as vezes. Olaiva Vega Ioane, offensive guard de Penn State, ele é um talento singular que combina uma força muito interessante para um guard no interior da linha, com um trabalho técnico muito refinado. Não que estatística seja relevante para guards, mas vale ressaltar que ele não cedeu nenhum sack no ano passado. Nenhum, zero. Às vezes ele não é perfeito, tá? Às vezes ele fica um pouco perdido, ele abaixa a cabeça, ele perde um pouco o equilíbrio, né? E ele não tem um volume muito grande como center, foram pouquíssimos snaps, então é um cara mais guard mesmo. Mas em termos de bloqueador no meio da linha puro e a combinação de força e agilidade, não tem ninguém melhor dessa classe. É o melhor linha ofensiva desse draft, mas é um tackle. Aliás, é um guard. Quinto lugar, vamos para o top 5. Fernando Mendonça, quarterback de Indiana. Minha comparação mais recente foi uma mistura de Joe Flacco com o Jared Goff.
Por quê? Ele é um pocket passer cirúrgico com precisão fora da curva, no perímetro, no back shoulder, na red zone. Aliás, o trabalho dele na red zone, ele mostra que ele consegue também ganhar jardas com as pernas, mostrou isso no playoff do college, mas me preocupa o fato de que o desempenho dele oscila bastante sob pressão. É a teoria da barata tonta. Lembra quando eu falei no último vídeo que eu fiz sobre o Mendoza, que às vezes quando tem pressão pelo meio da linha ele sai desesperado, correndo que não é uma barata tonta de um lado para o outro? Às vezes isso dá certo, mas muitas vezes dá errado. E aí tem também a questão de bastante run pass option no sistema de Indiana, pouquíssima quantidade de snaps under center, então você tem o Ashton Jeanty nos Raiders, seria interessante ele ter mais snaps under center do que ele teve, até por conta disso a tendência é que o Kirk Cousins seja titular por boa parte do primeiro ano do Mendoza, enquanto ele é lapidado. Mas é o melhor quarterback da classe por muito, mas por muito. Mostrou muita evolução ao longo do ano, o playoff dele foi fantástico, e eu acho que ele tem condições sim de ser um bom quarterback na NFL, um quarterback bem acima da média. Quando eu falo a comparação do Joe Flacco, é o Joe Flacco do Velho Testamento, tá? Não é o Joe Flacco de agora não, o Joe Flacco do auge, 2011, 2012. E o Jared Goff em relação ao trabalho no pockets, também essa questão do pressionado, mas mais móvel, e eu acho que ele faz menos M, 3 pontinhos, o Mendoza, quando ele é pressionado. E no todo, tem um volume pequeno de interceptações até cruciais, mas ele apaga isso da memória e buscou resultados no final de jogo, mesmo tendo turnovers, tá? O Mendoza eu acho que tem tudo para ser um titular sólido na posição de quarterback, e com um bom elenco de apoio eu consigo ver o Fernando Mendoza chegando a um Super Bowl. Quarto lugar, Caleb Downs, safety de Ohio State. Muita gente compara ele ao Minkah Fitzpatrick, eu já vi comparações com o Troy Polamalu, talvez um pouco exagerado, mas eu entendo, por conta de shades off, né, traços desse cara. É um safety que tem instintos bizarros, a versatilidade dele também impressiona, os instintos sobretudo. A ressalva tática é que a agressividade descendo muitas vezes o campo faz com que ele passe reto na jogada mais do que deveria, tá? No mano a mano também, em alguns momentos, me deixa com a pulga atrás da orelha. Mas é um talento geracional, o alcance dele é fora da curva, é um jogador que vai ter um impacto imediato. Pega ele, por exemplo, e coloca no Cincinnati Bengals, esse catinguelê de Ohio dá uma bela melhorada na defesa, tá? Então é um jogador que, como eu falei, né, em um outro vídeo, tem os dois lados da moeda. A agressividade dele, os instintos dele são excelentes, mas às vezes isso deixa a desejar na cobertura ao passe. Eu prefiro, por exemplo, como safety de fundo de campo, o Dylan Tineman de Oregon. Mas o Caleb Downs é um prospecto geracional. Você não encontra um cara como esse todo ano. É o melhor safety desde o Kyle Hamilton. O Kyle Hamilton é um safety melhor para mim, chegando na NFL de Notre Dame, mas o Caleb Downs é um titular de impacto no primeiro dia, com certeza. Vai ser escolhido depois do top 5, mesmo sendo um prospecto top 5, porque é safety. Aí tem a questão do valor posicional. Terceiro lugar, o Trevor Reese, edge barra linebacker, porque ele teve um certo volume como inside linebacker no college, mas a projeção é edge rusher, até pelas comparações com o Micah Parsons. É um cara de 1,93 m, 108 kg, correu o tiro de 40 jardas em 4,5 segundos, mas é cru em alguns outros aspectos, né? Por exemplo, o arcabouço, olha que palavra bonita, o arcabouço de movimentos de pass rush, sobretudo usando as mãos, ele é um pouco leve demais nessa projeção, parece que não, né? 1,90 m e tanto, como eu falei, mais 100 kg, mas pensando em massa magra contra offensive tackles mais pesados, só que ele é muito explosivo, ele é muito ágil, ele é um freak. Quando você vê o tape desse cara, já te... Oh, meu Deus do céu, esse cara é muito bom. Se ele for lapidado na parte de pass rush, na parte técnica, no uso das mãos, ele tende a ser um pass rusher de elite. É por isso que eu acho que os Jets não podem passar ele da 2, em relação ao teto dele, quem ele pode ser. Ele pode ser um prospecto que vai virar um edge rusher fantástico por muitos, muitos anos. Segundo lugar, Jeremiah Love, running back de Notre Dame. Eu não consigo parar de pensar no Red Bush quando vejo o tape dele, até porque o Red Bush não era tão forte, mas era muito elusivo. O Jeremiah Love, seja recebendo passes, seja correndo, ele é fantástico. 4,36 no tiro de 40 jardas. Uma agilidade incrível, os cortes. Ele não é perfeito, como eu falei, eu acho que a proteção ao passe deixa um pouco a desejar, ele fez parte de um comitê de running backs em Notre Dame, então eu não sei se dá para contar com ele com volume fora da curva. Ele correndo entre os tackles também não vai ser um running back número 1 na NFL, tá? Porque ele não é tão forte como outros prospectos da posição, mas é um cara que pode transformar qualquer coisa, um screen, uma corrida por fora da linha, numa big play e pode matar um jogo, tá? A comparação muitas vezes é com o Red Bush, eu vi algumas pessoas falando em relação ao Jahmyr Gibbs, é como se ele fosse a evolução Pokémon do Jahmyr Gibbs. Pensa no Jahmyr Gibbs. Agora pensa se o Jahmyr Gibbs evoluísse, tipo o Pikachu pro Raichu, tipo um pouquinho mais forte, mas com os mesmos traços. Seria meio que isso. Desculpa quem não é millennial ou geração Z ou geração Alpha, eu fiz uma comparação com Pokémon, mas
É que eu tô jogando Pokémon, então isso tá na minha cabeça. E vamos ao melhor prospecto do draft. Sonny Styles, linebacker de Ohio State. Ele é o protótipo perfeito para um defensor no meio de uma defesa na NFL. Jogou 2 temporadas como safety, fez a transição para linebacker. Tudo que ele faz em termos de teste físico é muito fora da curva. Tem um só porém, que é a minha teoria do linebacker missile, que é quando o cara é tão instintivo e ele é tão confiante, às vezes ele morde errado o play action e às vezes ele fica preso no bloqueio quando não deveria. Só que o atleticismo dele é completamente fora da curva. Eu gosto bastante do trabalho dele também na proteção ao jogo aéreo, na cobertura ao passe. É um jogador que vai ter um impacto imediato. Para mim é o melhor prospecto desse draft. É muito fora da curva ver o tape dele. E quando eu vejo um jogador e me passa a impressão de que eu estou vendo um jogador de NFL no college, já me acende o alerta que esse jogador pode ser um top 5. E eu acho que é o caso do Sonny Styles. É isso, meus queridos. Fizemos muito estrago nesse vídeo. Esse é o top 15 jogadores para o Draft 2026. Eu sei que falei bastante nome, mas eles vieram junto da imagem, junto do logo da universidade, da posição, para vocês se acostumando. E a gente vai ter cada vez mais vídeos aqui. Vai ter superestimados e subestimados, vai ter potenciais steals, vai ter potenciais pepitas de ouro, como diria Luiz Bossa, em relação ao dia 2. Vai ter top 5 de quarterbacks, infelizmente. Eu não consegui montar ainda, velho. Eu tô adiando isso, eu tô procrastinando, porque, ó, eu vou adiantar. 1 é o Mendonça, o 2 é o Ty Simpson, mas o 3 eu simplesmente não consigo. Eu já tentei tantas vezes montar essa lista, mas eu vou ter que ser obrigado a fazer isso. Preciso terminar de ver tape do Cole Payton pra ver se eu faço essa loucura, mas enfim. Vai ter top 5 de quarterbacks, esse vídeo aberto, vai ter top 5 ou top 7 de wide receiver, de edge também, esses dois só para os membros. E para você que é membro, já tem o vídeo de 16 a 25, complementando o top 25 desse nosso Big Boards. Se você quer ter acesso a todos esses vídeos e contribuir com essa bagunça, financiar essa bagunça e a ração dos meus gatos, assina o Like Plus. No primeiro comentário deste vídeo, tem os vídeos para os membros. Custa só R$8 por mês. É muito baratinho para você ter a cobertura completa do Draft da NFL, tanto no pré como no pós-draft. Um beijo carinhoso, obrigado a todos que assistiram até o final. Parabéns pela paciência, porque eu sou muito chato e falo pra cacete. Preciso beber água agora, minha garganta tá arranhando. Um beijo e se cuidem, tá? Porque tá todo mundo ficando com gripe e tudo mais. Tomem vacina de gripe, se cuidem, que vai ficar tudo bem, tá bom? Beijinho, beijinho. E lembrando, dia 23 tem a primeira rodada do Draft no Sport TV 2 e ao vivo com imagens e de graça na GTV, no Globoplay, no YouTube, onde você puder acessar a GTV, vai estar lá a primeira rodada. E o dia 2, a segunda e terceira rodada no Sport TV 3 na sexta-feira. Um beijo enorme para todos vocês. Quantos minutos deu? 22 minutos e 40. Ave Maria. Um beijo enorme para todos vocês. Vocês são lindos. Até a próxima. Tchau.